Bom dia, irmãos e irmãs e prezadas visitas. É com muito prazer que vos vejo connosco esta manhã. Cumprimento especial para todos aqueles que nos estão a assistir de casa ou onde quer que estejam. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns a uma equipa que tem trabalhado arduamente ultimamente. E essa equipa tem sido a equipa de multimédia, a equipa de som, que sábado após sábado tem que chegar bastante mais cedo para preparar todo o equipamento para que às 10 horas seja possível. Nós estamos a transmitir para que consigamos levar a palavra de Deus a todos aqueles que, por um motivo ou outro, não podem estar connosco esta manhã. Também queria dar os meus parabéns a todas as classes infantis, a todos os monitores dessas classes que, sábado após sábado, continuam a tomar conta das nossas crianças e a ensinar a essas mesmas crianças os princípios da palavra de Deus. Todos os dias nós somos deparados com notícias como esta. É escândalos em bancos, como esta que está aqui, que eu vos estou a mostrar. Era só no Deutsche Bank a ponta da corrupção financeira. É a Operação Lava Jato, onde nós nos apercebemos que um administrador foi subornado com cerca de 8 milhões de dólares. A nível nacional, deparámos-nos com a Operação Marquês, uma rede nacional que está espalhada por toda a sociedade. Podemos dizer que é no desporto, é na saúde, é na educação, nos bancos, nas empresas, no exército, no imobiliário, é em todo lado. Parece que não há exceção. E depois, quando notamos a tabela internacional de corrupção, e neste caso o que nos interessa é a nível nacional, apercebemos notícia como esta, que Portugal regride no índice de transparência internacional. Mas eu até tenho uma boa notícia para vos dar. Estamos em 30º lugar. Não é muito mau. Em 198, só que se nós formos ver a nível europeu, estamos a meio da tabela. Claro está que, aqui há uns anos atrás, tínhamos uma percentagem de 66%. E regredimos para 62%. Facilmente conseguimos entender que pioramos na corrupção. Mas, afinal, o que é que eu e qualquer um de nós, aqui esta manhã, tem a ver com isto? O que é que eu contribuo para isto? Ou não contribuo? Antes de obtermos uma resposta, eu gostaria de ler esta citação. Há maneiras de descobrir se um homem é honesto. Pergunte-lhe a ele. Se ele responder sim, é desonesto. Felizmente, temos situações que nos enchem de alegria. Eram cerca de 3h30 da manhã de uma segunda-feira. Um casal houve um grande estrondo. Levantaram-se, desataram a correr e no percurso que faziam até ao local onde ouviram o barulho, viram um saco junto a uma paragem. Decidiram abrir esse saco e aperceberam-se que existia lá dinheiro, muito dinheiro. O que é que eles fizeram? Entretanto, um senhor de moto ia a passar e eles pediram que ele pudesse ligar à polícia. Ligaram à polícia, a polícia, quando chegou ao local, eles entregou-lhes o saco. Este casal entregou o saco e, ao abrir o saco, a polícia constatou que estavam lá cerca de 20 mil reais. Este casal não se levantou do conforto da sua cama. Eles levantaram-se de um colchão com os cobertores que estavam por cima deles e estavam a dormir debaixo do viaduto. Perguntaram a este casal, ao marido, ao Reginiel Santos, porque é que ele tinha feito. Ele disse: eu espero que a minha mãe esteja a ver neste momento a televisão.
Ela me ensinou que não devo roubar e se vir alguém roubando, devo avisar a polícia. Se ela estiver a assistir, eu agradeço, porque foi ela que me ensinou. No artigo que relatava esta história, o jornalista dizia o seguinte: o ato desse casal representa a coragem de poucos, a saber, dos honestos, dos que têm pudor, dos que merecem, de fato, andar de cabeça erguida em um país onde a corrupção e a desonestidade se tornam cada vez mais comuns. Porque agiram assim. O que ganhariam com isso? São as perguntas que muitos de nós faríamos. Nada ganharam em troca, apenas quiseram ser honestos. E cá entre nós, isso é magnífico. Ana Marques, uma aluna de 10 anos, ao ler um livro na biblioteca, ao desfolhar o livro, encontrou uma nota, equivalente seriam cerca de 100 euros. E o que é que ela fez? Meteu no bolso? Não. Ela chamou o professor e disse: professor, encontrei aqui este dinheiro. Este dinheiro não sei de quem é. E perguntaram porque é que ela não tinha ficado com esse dinheiro. Porque facilmente ela o tinha metido ao bolso e teria escondido. E ela simplesmente respondeu: eu não quero ficar com nada de ninguém. Apenas quero ficar com aquilo que é meu. Muitos de nós temos histórias parecidas. Talvez um familiar a quem isto já tinha ocorrido, até aos nossos filhos, ou alguém que nos é muito próximo. E provavelmente, se eu perguntasse a cada um de vós, terias conhecimento de uma história deste tipo. Mas será que um comportamento honesto faz de mim honesto? Ou que um comportamento desonesto faz de mim uma pessoa desonesta? Como já vimos, o mundo não é honesto. O mundo é desonesto. Mas não, eu sou honesto. Claro está, se eu for falar da citação que há poucos vos mostrei, o facto de eu dizer que sou honesto faz de mim uma pessoa desonesta. Curioso, não é? Aqui entre nós, na realidade, sempre que alguém chega à nossa beira e diz assim: você pode fazer negócio comigo porque eu sou honesto, nós temos tendência a duvidar, porque na realidade a honestidade não é por palavras, é por atos. Mas sabem uma coisa? Eu sou adventista do sétimo dia. Sou diferente. Nós somos diferentes. Por toda a parte, nas nossas fileiras é praticada a desonestidade. E essa é a causa da mornidão por parte de muitos que professam crer na verdade. Não se acham ligados a Cristo e iludem a sua própria alma. Eu vou ter que ser sincero convosco. Eu quando li esta citação, esta frase da nossa irmã Ellen White, eu estou como estou neste momento, a tremer. As minhas pernas pareciam varas verdes. Eu senti claramente que esta frase era única e exclusivamente para mim. Porque eu estou sentado nestes bancos. Eu estou nestas fileiras. E eu, muitas das vezes, sinto que a igreja está morna. E se a igreja está morna, eu estou morno. Decidi fazer um estudo mais particular e mais profundo sobre esta questão da honestidade. Quem sou eu para vos falar sobre honestidade? Não sou ninguém. Por isso, neste momento, eu pedia que todos nós pudéssemos inclinar as nossas cabeças e fazermos uma prece ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos altos céus, Senhor,
neste momento que vamos abrir a Tua Palavra, Senhor, pedimos que seja o Teu Espírito a falar aos nossos corações, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, Senhor. Que não seja o meu estudo. Que não seja a minha compreensão pessoal sobre o tema, Senhor. Mas que as minhas palavras possam ser orientadas e vindas de Ti, Senhor. E que possam fazer moça no meu coração, Senhor. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A certeza que nós temos é aquela que está inscrita em 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. O que eu tenho a certeza é que Deus quer um coração perfeito para com Ele. Deus tem elevadas normas para a sua Igreja quanto aos princípios de fidelidade e de honestidade. Nós, quando presenciamos, enquanto pais, presenciamos um ato de honestidade de um dos nossos filhos, o nosso coração se alegra. Qualquer um dos nossos filhos, ou uma criança com tenra idade, quando decide devolver um brinquedo ou algo que não é dele, o nosso coração fica alegre. Parece que estamos a conseguir algo de positivo com essa criança. Nós ficamos extremamente alegres. Mas sabem que mais alegre fica o nosso Deus quando olha para nós e vê o nosso caminho da espiritualidade. Quando Ele vê que nós estamos a caminhar no caminho que Ele traçou para com cada um de nós. E como nós, para com os nossos filhos, mesmo Ele sente-se orgulhoso com o nosso trajeto. É essencial que a honestidade seja praticada em todos os detalhes da vida da mãe e é importante que nos ensinos dos filhos se ensine às meninas, bem como aos meninos, a nunca agir de má fé ou enganar no mínimo que seja. A decisão pessoal de cada um de nós deve ser a mesma que Paulo tomou. Na sua carta aos Hebreus, ele diz-nos o seguinte: queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. E essa deve ser a nossa decisão esta manhã. Que, a exemplo de Paulo, nós possamos tomar a decisão da nossa vida de querermos ser honestos em todas as coisas da nossa vida. Mas para podermos ser honestos em todas as coisas da nossa vida, nós temos que começar por algum lado. E sabem por onde é que nós temos que começar? Olhar para nós mesmos. Foi o que eu fiz. Eu decidi olhar para mim. Mas nós temos uma tendência humana, que quando olhamos para nós, o que é que vemos? Perfeição, não é? Eu olho para mim e vejo perfeição, mas olho para o meu irmão, quão imperfeito que ele é. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 17 e versículo 9. Capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quando olho para mim e vejo-me perfeito, devo-me lembrar destas palavras. Quão enganoso é o coração. O que quer que sejamos no coração, manifestar-se-á no caráter e terá influência em todos com quem nos associamos. Nossas palavras, nossas ações são cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte.
E no juízo seremos levados face a face com aqueles a quem poderíamos haver ajudado a seguir caminhos retos, seguros, por meio de palavras escolhidas, de conselhos, caso tivéssemos dia a dia comunhão com Deus e um interesse vivo, permanente na salvação de suas almas. Sim, o nosso coração é enganoso e pode manifestar-se no nosso caráter. E o nosso caráter vai influenciar todos aqueles com os quais nós lidamos diariamente. Mas graças a Deus, nós temos quem nos ajude. Se formos a Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24, nós temos a certeza de que alguém está sempre pronto para nos ajudar. Capítulo 139 do livro de Salmos, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Para sermos honestos, temos que entregar o nosso coração a Deus e pedir que seja Ele e não nós a avaliar aquilo que vai no nosso coração. Só Ele pode revelar se na realidade a desonestidade que vai no meu coração. Quem sou eu para julgar até a mim mesmo? Só Deus o poderá fazer. Só Ele, com a presença do Seu Espírito em nós, falando à nossa mente, Ele é capaz de nos dizer aonde é que nós estamos errados e onde é que nós temos e devemos mudar. Mas claro está, nós não estamos sozinhos. E se nós fazemos o percurso de uma vida, começamos a namorar e queremos casar, passamos a fazer parte de uma família. Casamos, passamos a ser dois, ou os dois serão uma só carne, como diz a Bíblia. Por isso a honestidade também deve ser uma característica importante em todas as famílias cristãs. Por isso, enquanto casal, eu devo comunicar com o meu cônjuge de forma honesta e franca. No casamento cristão, não deverá haver práticas impuras. O não adulterarás, o não cobiçarás, o não dirás falso testemunho são mandamentos que se aplicam ao marido e à mulher. E se nós, enquanto marido ou esposa, estamos com algum comportamento que tenhamos que esconder do nosso cônjuge, alguma coisa está errada. Se eu, enquanto namorado ou namorada, se tenho a necessidade de esconder algo está de errado comigo. Mas sabem uma coisa? Eu posso esconder do meu cônjuge. Engano, falsidade e infidelidade podem ser dissimulados e ocultos dos olhos humanos, mas não dos olhos de Deus. Os anjos de Deus que observam o desenvolvimento do caráter e pesam o valor moral, registram no livro do céu essas pequenas transações reveladoras do caráter. Mas o mesmo grau de honestidade que deve existir entre marido e mulher é o mesmo grau de honestidade que deve existir entre pais e filhos e pais. Em Provérbios capítulo 20, versículo 7, diz-nos: o justo anda na sua integridade. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Cumpre ao pai fortalecer na família as austeras virtudes, energia, integridade, honestidade, paciência, ânimo, diligência e utilidade prática. E o que exige de seus filhos
deve ele mesmo praticar, ilustrando essas virtudes na própria conduta varonil. Não chega eu falar. Não chega eu pregar. O que é necessário é eu praticar. E o que é curioso é que a Bíblia é um livro espetacular. Nós temos histórias que podemos usar para ensinar aos nossos filhos a honestidade. Temos os casos de Daniel, de Estevão, de Jacó, temos muitos outros. Mas sabem, uma coisa que também é maravilhosa na Bíblia é que nós temos as histórias de Raquel, que roubou, temos a história de Acã, que também roubou, temos a história do servo de Eliseu, que trabalhou a mensagem de forma a usufruir de bens para si mesmo, ou até de Judas, que foi ladrão e que traiu Jesus. Todas essas histórias estão descritas na Bíblia e servem para nosso ensino e para que nós possamos ensinar aos nossos filhos que sim, é possível nós falharmos, mas é possível que Deus nos levante. Mas isto tem uma situação muito grave, que quando eu ensino aos meus filhos, vamos ao livro de Romanos, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21 e 22. Capítulo 21 e 22, e diz-nos o seguinte: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes o sacrilégio? Como é que posso eu falar e depois não praticar? É simples. É apenas uma mentirinha. Não tem nada de valor nisso. Não, na verdade, nem é roubo. O valor económico disto praticamente é zero. Mas o valor do item roubado não importa. Porque roubo é roubo e mentira é mentira. Não importa o tamanho dela. E quem o diz não sou eu. Se formos a Lucas, capítulo 16 e no versículo 10... Lucas, capítulo 16 e versículo 10. Diz-nos o seguinte: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Dá-nos que pensar, não dá? Não tem valor nenhum. Isto, praticamente, até tem saldo negativo e eu estou a fazer um favor em levar isto para casa. Enganamos-nos a quem? Ou enganamos a quem? Enganamos-nos a nós mesmos. E com essa prática, estamos a influenciar aqueles que connosco lidam diretamente, em especial com os nossos filhos. Mas lá está. Se eu tenho que ser honesto comigo, se tenho que ser honesto com a minha família, nós somos o quê? Aqui na igreja esta manhã. Também somos, sim, também somos uma família. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de João, no capítulo 4, versículo 20 e 21. Capítulo 4, na 1 de João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso,
Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Como posso amar eu o meu irmão e não ser honesto com ele? Vamos procurar ter diariamente o coração unido pelos laços do amor. Tenho, porém, contra ti, diz a testemunha fiel, que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. E ele diz, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Porquê? Porque em nossa separação um dos outros estamos separados de Cristo. Precisamos unir-nos. Quantas vezes, quando me tem parecido estar na presença de Deus e dos seus santos anjos, tenho ouvido a voz do anjo dizendo, uni-vos, uni-vos, uni-vos. Não deixeis Satanás lançar a sua sombra infernal entre irmãos. Uni-vos. Há força na união. Temos a certeza que estando unidos, teremos mais força. Uni-vos, uni-vos, há força na união. Mas muitas das vezes, nós insistimos na desunião. Vamos a Provérbios, capítulo 10 e versículo 19. Provérbios, capítulo 10 e versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Passando-me esta pequena expressão, português de Portugal, quem fala muito, pouco acerta. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Muitas das vezes nós temos tendência a falar demais. E falamos demais de quem? Dos nossos irmãos. E não é para nós nos acharmos mais santos ou honestos do que os outros, que temos o direito de falarmos para eles de forma agressiva ou mesmo irada. Vamos a Efésios, no capítulo 4 e no versículo 29. Efésios, capítulo 4 e no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E se fôssemos a Provérbios, capítulo 12, versículo 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Em 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz-nos, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Em 1957, um colégio nos Estados Unidos decidiu fazer uma experiência. Decidiu testar a honestidade dos seus alunos. Pegou num conjunto de alunos e colocou-os numa sala e durante um certo tempo eles decidiram observar os seus comportamentos. Comportamentos que quer eles estivessem sós ou acompanhados, que pudessem até apoderar-se de pertences de outros e verificar se eles os devolviam ou não, se restituíam artigos que eram achados ou não, ou se até recusavam o troco quando alguém lhes dava esse troco a mais. Essa foi uma experiência que durou cerca de 3 meses. Eles ficaram admirados com o grau de desonestidade que os seus alunos demonstraram.
Então decidiram fazer uma experiência. Durante mais 3 meses, eles colocaram esses mesmos alunos com os escoteiros. Todos nós sabemos que a classe escoteira também ensina princípios de lealdade. E então, durante 3 meses, sem estes estudantes descobrirem, sem eles se aperceberam, eles estavam a ser moldados aos ideais e aos princípios daqueles escoteiros. Passados 3 meses, voltaram a fazer as mesmas experiências. Se realmente os jovens se comportariam de igual maneira ou se agiriam de maneira diferente. Eles ficaram admirados que o grau de honestidade subiu. Eles verificaram que os jovens, que existiram muitos jovens, que começaram a ter comportamentos honestos. E que conclusão é que eles chegaram? Eles chegaram a uma conclusão que realmente era possível ensinar honestidade. Era possível ensinar princípios morais. Que mesmo os jovens, estando já de uma forma moldados a um determinado tipo de comportamento, se eles vivenciassem continuamente outro tipo de comportamento, eles podiam mudar. Graças a Deus, na nossa igreja, nós temos clubes que podem fazer o mesmo pelos nossos jovens e pelos nossos filhos. Por isso, eu já tive o privilégio de ser dirigente dos clubes de Tições. E devo confessar que naquela altura nem eu me apercebi da responsabilidade que é ser dirigente de um clube. O clube não serve apenas para as atividades fora da igreja. E servem para nos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, os comportamentos morais corretos vão sendo ensinados às nossas crianças. É responsabilidade dos pais fazê-los em casa. É responsabilidade dos monitores fazê-los nas classes. E é responsabilidade dos dirigentes dos clubes fazerem o mesmo. Por isso, desde já, eu alerto à responsabilidade dos dirigentes, que é uma responsabilidade muito grande, que eu, enquanto pai, vos confio os meus filhos. E espero que não sejam apenas praticantes da palavra, mas praticantes dos atos. Que tenham a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos os princípios que os podem levar à eternidade. Que os coloquem no caminho, que é o caminho que todos nós queremos seguir. Que é o caminho que nos vai levar à presença de Jesus Cristo e que com Ele podemos habitar eternamente. Que nunca nos esqueçamos de que qualquer cargo na nossa igreja tem uma responsabilidade que pode conduzir cada um de nós para Deus ou para Satanás. E nós temos esse poder influenciador. E não só nas nossas palavras. Mas nós não lidamos apenas com a nossa família ou com os nossos irmãos na fé. Também lidamos com aqueles que não partilham da mesma fé que nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Miqueias, capítulo 6 e no versículo 11. Miqueias, capítulo 6 e no versículo 11. Estas são palavras de Deus ao profeta Miqueias. Seria eu limpo com balanças falsas? E com um saco de pesos enganosos? Se nós fôssemos ao livro do profeta Amós, e eu aconselho-vos a fazer esse estudo em casa, no capítulo 8, conseguíamos aperceber da injustiça social que reinava no povo de Israel. Eles desejavam que o dia de sábado rapidamente terminassem. Sabem porquê? Que era para começar com os seus negócios no término do dia de sábado. Só que esses mesmos negócios não eram negócios lícitos. Eles utilizavam pesos em excesso, balanças defeituosas em seu proveito, compravam o pobre ao desbarato e utilizavam situações impróprias em benefício próprio. E sabem o que é que Deus diz pelas palavras de Salomão em Provérbios capítulo 20 e 23? Diz-nos o seguinte:
Preços fraudulentos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Nós gostamos de intitular como o povo de Israel, o povo espiritual de Israel. Será que cometemos os mesmos erros do povo de Israel? Talvez sim, talvez não. Mas temos que olhar para nós mesmos e analisarmos, não com os nossos olhos, mas com os olhos do Espírito Santo. A religião de Cristo ordena aos homens introduzirem os princípios puros da verdade em sua vida diária, no comprar e no vender, nas transações de todos os negócios, com tão verdadeiro senso da obrigação religiosa como quando fazem a Deus as suas orações. Todas as nossas transações devem ser feitas de modo tão santo como são feitas as nossas orações. O negócio não deve desviar a pessoa de Deus. Deveis, por vosso exemplo, demonstrar ao mundo que a verdade de Deus santifica o recebedor e produz diligência, simplicidade e perseverança, ao mesmo tempo que extirpa a avareza, o engano e toda a espécie de desonestidade. Toda a transação de negócio deve ser de tal caráter que mereça a aprovação do meu irmão. Mereça a aprovação nada mais, nada menos do que Deus. Do contrário, apresentará o desagradável cheiro da influência de Satanás. Toda a ação deve mostrar a ciência dos princípios celestes. Contudo, diariamente, nós deparamos com as seguintes situações. Trabalhaste 1 hora, registra 2. Não há problema nenhum. O patrão paga, ele tem muito dinheiro. Precisas disso em casa? Não faz mal, leva. O patrão compra mais. Pediste emprestado? Ele já nem se lembra, não precisas devolver. E quando compramos alguma coisa e se enganam no troco? O problema é dele. Se tivesse dado certo. E quando eu tenho que comprar algo, sabes, esta casa custa 1 milhão de euros. Se não pagares IVA, poupas 230 mil euros. Eu vendo isto sem fatura. Poupas esse dinheirinho e eu também não tenho que o declarar. Com quantas situações nós nos deparamos como esta? Ou, anda lá a trabalhar comigo. Não te vai acontecer nada de mal e trabalhas comigo. Olha, eu poupo dinheiro à segurança social e pago-te a ti. E não há problema nenhum com isso. Ou quando eu mesmo me ofereço para fazer isso. Pagas-me mais qualquer coisa e eu posso trabalhar para ti como se nada fosse. Diariamente nós deparamos com situações como esta. Tu podes abrir o negócio que tu quiseres. Abre a tua porta e começas a vender. Não tens que dar a cavaco a ninguém. Ou, enquanto estudante, copia. Então se toda a gente copia, porquê é que não há de fazer? Faz então. Não é? Quem não tem cão, caça com gato. Anda lá, copia. Toda a gente faz. Porque é que tens a mania que és diferente? Tens que fazer um trabalho e tens pouco tempo para apresentar? Plágio. Tão simples. O professor nem vai descobrir. Até podes pedir a um colega teu e dar-lhe qualquer coisa, ele até te faz os teus trabalhos de casa. Faltei à aula. Não podes assinar por mim? Assina lá por mim, porque senão já vou ter faltas a mais. Quantas situações destas se deparam na nossa vida? Enquanto eu fazia este estudo, eu deparei-me com cada um destes comportamentos. Eu lamento dizer que falhei em muitos deles. Que falho em muitos deles. Por isso, mais uma vez, eu coloco esta pergunta. Quem sou eu para vos falar deste tema? Sou exatamente igual a cada um de vocês. Mas sabem uma coisa? Eu não estou a utilizar palavras minhas. É a palavra de Deus que o diz. E foi a palavra de Deus que nos tem aberto os olhos para muita coisa.
E eu não tenho muita experiência de estar aqui à frente. Tenho muitas incertezas do tema que devo apresentar. E quando fez este estudo para mim, quando me apercebi que seria eu a pregar, eu perguntei a Deus se o deveria partilhar com vocês. E tentei encontrar outros temas, mas vinha sempre parar a este tema. Eu perguntava, meu Deus, mas tudo isto que eu acabei de dizer, tudo isto eu fiz. Tudo isto eu ainda faço. Mas, meu Deus, eu não o quero fazer. Ajuda-me para que eu possa mudar o meu caráter. Ajuda-me para que a honestidade possa ser uma realidade ou a verdade frequente e contínua na minha vida. Veracidade e franqueza devem ser sempre nutridas por todos os que pretendem ser seguidores de Cristo. Deus e o direito devem ser seu lema. Tratei honestamente e justamente neste presente mundo mau. Alguns serão honestos quando virem que a honestidade não lhes prejudicará os interesses terrenos. Mas o nome de todos quantos agirem segundo estes princípios serão apagados do livro da vida. Eu não quero que o meu nome seja apagado do livro da vida. Eu não quero que nenhum dos vossos nomes seja apagado do livro da vida. Um antigo conto chinês conta que um ladrão foi roubar o sino da igreja. E claro está, quando ele roubou o sino da igreja, a primeira coisa que ele fez foi a caminhar devagar? Não, ele desatou a correr. Mas quanto mais depressa ele corria, mais o sino batia. E ele tentou de todas as formas impedir que o sino batesse. Mas a única solução que ele encontrou, sabem qual foi? Foi de tapar os ouvidos. E muitas das vezes é isso que nós fazemos. Nós tapamos os nossos ouvidos. Mas o bater do sino é bem audível por todos aqueles que nos rodeiam. É bem audível para a nossa esposa. É bem audível para os nossos filhos. É bem audível para os nossos colaboradores. É bem audível pelos nossos irmãos. E é muito bem audível por aqueles que não partilham da nossa fé. Em Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 17, que passamos a abrir, Deus diz-nos o seguinte: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Pode saber bem num primeiro momento, mas depois nos trará um sabor bem amargo na boca. Mas não sei se já se aperceberam, eu ainda não vos trouxe a definição de honestidade esta manhã. Normalmente nós começamos por definir o termo com o qual nós vamos falar. Segundo o dicionário da Infopédia, honestidade quer dizer qualidade do que age com retidão, de acordo com a verdade, seriedade, probidade. Característica daquele que é sincero e em quem se pode confiar. Lealdade, antiquado, decoro, compostura, recato, modéstia. De uma forma muito simplista, honestidade significa ser verdadeiro, transparente, não roubar, não enganar ou não defraudar ninguém. Um indivíduo honesto repudia a esperteza e o desejo de querer levar vantagem em tudo e sobre todos.
A palavra honestidade tem uma raiz latina da qual se pode traduzir como aquele que dá brilho, ou dá lustro, ou adorno, ou que dá honra. Aquilo que dá brilho. Na Bíblia, a palavra grega, que muitas vezes é traduzida por honestidade, significa literalmente aquilo que é intrinsecamente bom. Interiormente bom. Não é externamente, é interiormente bom. Quando eu vi esta tradução do latim para aquilo que brilha, eu achei assim, então tem que brilhar mais. Mas encontrei esta citação da irmã Ellen White. Precisamos converter-nos de nossa vida imperfeita à fé do Evangelho. Os seguidores de Cristo não necessitam, procuram brilhar. Fiquei confuso. Os seguidores de Cristo não necessitam procurar brilhar. Se contemplarem continuamente a vida de Cristo, serão transformados na mente e no coração à mesma imagem. Então hão de brilhar sem qualquer tentativa superficial. O Senhor não requer nenhuma exibição de bondade. Na dádiva de seu Filho, tomou providências para que nossa vida interior seja imbuída dos princípios do céu. É o apoderar-nos dessa providência que levará à manifestação de Cristo perante o mundo. Quando o povo de Deus experimenta o novo nascimento, sua honestidade, retidão, fidelidade e firmeza de princípios serão infalivelmente revelados. Sabem porque é que eu não tenho que brilhar? Porque se eu quiser brilhar, posso achar que esse brilho vem de quem? Vem de mim. E este brilho não vem de mim. Só um é a luz verdadeira. Só um é a luz. Só Ele nos pode iluminar. E é apenas com a contemplação diária dessa luz que eu posso brilhar. Não sou eu que posso fazer-me a mim mesmo brilhar. Sim, existem estudos científicos e hoje eu vos mostrei que é possível ensinar a honestidade. É possível e devemos fazê-la. Mas a verdadeira honestidade vem de Deus. Todos os nossos comportamentos só podem ser moldados não por um esforço pessoal, mas por uma ligação continuamente com Deus. Só dessa forma eu vou conseguir olhar para mim mesmo e analisar se eu sou desonesto ou não. Se eu preciso de mudar o meu caráter ou não. Eu olhei para mim e vi, sim, eu preciso de mudar. Porque a honestidade é um traço de personalidade valioso. E é em situações difíceis que nós somos testados. Mas independentemente da situação difícil com a qual nós nos deparamos, nós podemos ser firmes e íntegros, como Daniel o foi na Babilónia. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, diz-nos o seguinte: tende o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Todos sabemos que aquilo que nós levaremos desta terra é o nosso caráter. Que o nosso caráter possa ser transformado e que nós possamos olhar para Deus e ouvir estas palavras:
dos tais é o reino dos céus. Continuação de bom sábado para todos.